como muita migalha, uma nossa miserável, que ela vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. Jesus anda por cima do mar. Querido, a Bíblia nos fala que Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos, e os designou para que pudessem ir fazer um trabalho, uma obra de excelência, segundo a sua unção, segundo o seu chamado. Porém, antes de Jesus os designar, antes de Jesus os liberar, antes de Jesus os mandar para o campo, eles passaram um tempo de treinamento com o Senhor, passaram um tempo de experiência, passaram um tempo de aprendizado, para que pudessem trabalhar de acordo com aquilo que o Senhor, o próprio mestre, o próprio discipulador, poderia estar lhe ensinando. A Bíblia nos fala que Jesus foi a Galileia, e quando o Senhor foi, despediu os seus 12 para que pudessem ir para a cidade. Porém, ele foi ao monte orar. Quando diz que Jesus foi ao monte orar, nós entendemos que mesmo o Senhor, sendo o Filho de Deus, sendo enviado, ele estava trazendo a importância da oração, a importância da comunhão, a importância da ligação direta com o Pai. Ele disse assim: se tu entrares em secreto e falares com teu Pai no secreto, ele ouvirá e responderá a tua oração. Ou seja, quando nós entramos em oração,
é um terror. Sabe por quê? Porque ele perde a visibilidade, ele perde a promessa, ele perde a direção. Quem tem medo de barata aqui? Quem tem medo de barata, levanta a mão. Você tem dois braços, levanta ele. Já viu mulher com medo de barata? Ela pode estar com a arma na mão, está com a vassoura, está com o pedaço de bola, está com o marido, mas ela sai gritando. Porque o medo está falando mais alto. Esses discípulos estavam no meio de uma tempestade, porém com medo. Quando o medo vem, entra no coração e nós não enxergamos isso, nós perdemos a direção. Quer uma prova? A Bíblia nos diz que após a crucificação de Jesus, após colocar Jesus no sepulcro, havia dois discípulos caminhando, estavam indagando, estavam conversando, estavam falando acerca daquilo que havia acontecido com o mestre. Jesus chega junto, quando começa a andar com eles, começa a observar eles, o que está acontecendo? Eles disseram: Senhor, tu não sabe, tu é um viajante, mataram, crucificaram o nosso Senhor, está morto, a nossa esperança acabou. Ou seja, não tem mais o que fazer. Eles não enxergaram que era o próprio Jesus que estava com eles. Por quê? Por causa do medo, por causa da angústia, por causa da tristeza, por causa da decepção, a frustração. Tirou a direção, trouxe uma cegueira espiritual. E eu quero dizer da parte do Senhor: toda cegueira espiritual desse lugar vai cair por terra, porque o Senhor vai abrir os olhos e trazer a direção. Dá glórias ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que a cegueira espiritual faz? Nos traz acomodismo. Nos traz uma anestesia. Está tudo bom, está tudo light, nada a ver. Tem nada a ver, não pega nada, a coisa é simples. Você aqui está virado, meu irmão. A cegueira vai cair nessa noite. Tudo aquilo que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. O nome disso chama-se cegueira espiritual. Passa a não mais entender e enxergar o que é de Deus e o que não é. Querido, a Bíblia nos fala que quando eles avistaram aquilo, temeram, gritaram, entraram em desespero. E eles, aterrorizados, Jesus chega e diz: queridos, não temas, sou eu, sou Jesus. Pedro, o mais ousado, ele vai, aponta e pergunta se é mesmo o Senhor. Permita que eu vá contigo, permita que eu ande por cima das águas. Ou seja, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Eu não quero mais viver da mesma maneira. A partir de agora, seu Senhor, eu vou viver o sobrenatural. Você quer essa noite? Então começa a se expressar na presença do Eterno. Diga ao seu irmão: enquanto você fizer, Enquanto você fizer, enquanto você fizer, enquanto você fizer, o que todo mundo faz, diga: você é natural. Diga: faça o que ninguém faz. Diga: aí vai ser o sobrenatural. Aleluia. Querido, sou de uma geração, de uma época em que o crente, mesmo que ele estava triste, ele ainda dava glória. Mesmo que a desgraça estava acontecendo, ainda dava glória. Que é a prova disso? O profeta disse assim: disse o moço, vai lá na casa dela, vê o que essa mulher não tem. Disse: difícil, meu Senhor, porque a mulher é rica, a mulher tem um fufa, tem um cash, o que está faltando? Outros, ela não precisa de nada material, mas lhe falta um filho. Ele disse: tá bom, eu vou dar esse filho para ela. Ele engravidou ela? Não. Ele liberou a palavra. A Bíblia nos fala que a boca do crente tem poder. Ou seja, está tudo ruim, não. Para mim está tudo bom. A porta está fechada, para você, para mim está aberta. O caminho está lameado, para mim não está seco. E eu vou orar, eu vou engrandecer ao nome de Jesus. aleluia. Naquele momento, a mulher recebe a criança, passando os anos. A criança morre. Diga para o seu irmão: para a morte, Para a a morte, única solução, única solução diga, é Jesus. é Jesus. Ele chega, ela chegou, morreu. Botou o menino deitado, cobriu, não falou nem para o marido nada, e foi aonde tinha solução. Foi buscar o homem de Deus. Quando ela chega no caminho, os mexeriqueiros, língua de trapo, boca de gamela, começou a perguntar: o que está acontecendo? Vai tudo bem? Ela disse: não, está
desgraça, está morta, meu filho morreu, aquele profeta de Ará, que era miserável, aquele não. Ela foi e disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Querido, quem quer saber, não pergunta, ele ora. Porque havia um vento contrário. O vento contrário não veio para deixar nada bonitinho, nada arrumadinho. O vento contrário não veio para deixar ninguém vivo. Veio para estraçalhar e tirar tudo do lugar, trazer desordem. Trazer desordem. Nesta noite Deus está repreendendo o vento contrário neste lugar. Eu creio, Deus, aleluia. Na tua vida nesta noite Deus está repreendendo o vento contrário. Ele lançou para trazer destruição e discórdia, para trazer desordem. Deus está nesta noite anulando para que o nome dele possa ser exaltado e glorificado. Naquele momento 11 permanece e um vai. Diga para o seu irmão: você vai ser um ou vai ser um dos 11? Você vai ser um ou vai ser um dos 11? Tem gente que faz aqui. Para mim tá bom, aqui, tá bom. Mas você está aqui? Deixa o circo pegar fogo, ó. Bombeiro aí que greve, por favor, que hoje não dá não. Deixa o chicote estralar. Só que Pedro, ele saiu do acomodismo, ele saiu daquele lugarzinho. Eu não quero mais a mesmice não. Eu quero algo diferente. Só que para esse diferente ele teve que arriscar. Minha mãe dizia assim: que quem não arrisca não perdiz. Já ouviu isso? Beleza, eu vou arriscar. Jesus, posso? Pode. Pisou, saiu do lugar de conforto, saiu da zona da mesmice e foi para um lugar diferente. Só que entenda uma coisa: havia 11. Imagine desses 11 que estavam lá dizendo: Pedro, vai não, você vai se afundar. Pedro não vai não, porque não é Jesus, é fantasma. Pedro não vai não, porque o negócio vai estralar. Querido, pare de ouvir vozes alheias e comece a olhar para o alto. Nós olhamos para Jesus, nós temos a vitória. Boca de canela, boca grande, língua de trapo, boca de maldição. Deus vai envergonhar e você vai poder adorar o nome do Eterno. Aleluia. Ele saiu e começou a andar. Só que tem uma coisa: se o vento já estava ruim, permaneceu. Pedro esqueceu que estava andando por cima das águas. O vento soprando, ele tirou os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. Puxa vida, mas fulano falou que ia dar certo, agora não deu. Ciclano falou que ia comigo, agora não vai. Ciclano disse que estava, agora não está. O problema é dele. O importante é que eu vou permanecer no autor e consumador da minha fé, Jesus de Nazaré. Se ele está comigo, eu irei vencer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Pedro se encontra diante de uma tempestade agora, só ele e o mestre. Porque Jesus não estava do lado dele. Não estava com a mão no ombro dizendo: cola na grade. Jesus disse: vem. Não fala a distância que Pedro estava do mestre. Porém, Jesus não ia chegar na porta. Vai dizer: sai, desce aqui. Havia uma certa distância.
Porque a Bíblia nos diz que quando Pedro começou a andar, o vento soprou. E quando o vento soprou, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Ele tirou os olhos daquele que estava mudando de direção e começou a olhar para o lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para aquilo, olhar para aquilo outro. Meus irmãos, há um colírio de Deus nesta noite. É um colírio. Um idiota, um cretino que está cheio de crente, não é crente, é cretino, cheio de ideólogos, idiotólogos, popólogos, bestólogos, cretinólogos, mortólogos, cheio de infeliz dessa época, dessa raça. Gravatólogo, calçadólogo, um monte de bobeiro desse, não é coisa não. Vai para a igreja e não vai cultuar não, e vai ver o que é e o que não é. Mas colírio, eu vi um rapaz falando sobre colírio do céu, eu tinha bem risada. Eu falei, colírio do céu, imaginei o anjo dando a gotinha. Onde está na Bíblia isso? Eu falei, rapaz, eu sou de uma época de crente da cambalhota dentro da igreja. Eu sou de uma época em que crente, o fulano estava contando lá, dizendo que meu marido morreu e a igreja estava lá. É porque queria enterrar o defunto? Não, porque ele estava no caminho, Deus levou. Deu salvação. Hoje não pode, pastor José. Hoje não, porque a hermenêutica disse que não, o problema é da hermenêutica, o meu negócio é com Jesus. Se Jesus disse para mim, se eu estou sentindo a graça de Deus, eu não posso pagar dois pulinhos dentro da igreja, não, porque é pecado, ou porque é meninice. Eu não quero saber o que os outros vão dizer. Se eu estou sentindo a graça, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou pular, eu vou adorar, eu vou entrar na presença do Eterno, porque o Senhor estava me lavação do pecado. Hoje eu estou livre, lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Ele tirou os olhos e começou a olhar para um lado e para o outro. Diga ao seu irmão, quanto mais você procurar ele, Quanto mais você procurar, mais você vai achar. mais você vai achar. Se você se olhar no espelho, detalhadamente, diga, vai achar ele. Vai achar ele. Tem gente que vai no espelho e vai se olhar só assim, começar a se olhar e dizer, meu Deus, aqui sou eu. Ah não, o espelho que está dando ilusão de ótica. Está mostrando, esse espelho está deixando eu barriguda, deixando eu gordo, tem mais pelo do que parece. É porque você está analisando demais. Pedro não desceu, começou a andar. Só que o vento sopra. Toda a promessa de Deus, ela vem com a promessa do campo. Aonde está vendo isso? Que é uma prova? Deixa Deus te prometer algo para ver se o diabo não vai se levantar para roubar a promessa. Deixa Deus te prometer algo para ver se o cão não vai fazer de tudo para fazer você cair. Diga para o seu irmão, tira os olhos de toda dificuldade. Tira os olhos de toda dificuldade. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando Pedro começa a afundar, ele diz, Jesus, ele lembrou. Talvez ele estava bobão, talvez estava meninão na fé, andando, ó. Estou andando por cima das árvores. Talvez estava dançando estava lá. Mas esqueceu, começou a afundar. Quando nós esquecemos de quem nos chamou, para que Ele nos chamou e que direção nós devemos tomar, a tendência é afundar. Só que mesmo assim, pela sua infinita misericórdia e seu amor, quando nós estamos afundando e clamamos a Ele, Ele vem nos socorrer. A socorro do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, a tua saúde nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque o socorro veio ao teu encontro nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, aí nessa semana, minha filha Sabrina passou muito mal. Teve uma virose, eu sei que foi lá. E ela passou dia, noite e madrugada ruim. Enquanto nós estávamos focados naquilo ali, o negócio não parava. Não parava. Teve uma hora que ela disse, eu não aguento mais. Pega um copo com água, o povo chama de água ungida. Na igreja católica chama de água benta. Né? Deus, consagra a ti, com a mão do teu sangue aí, limpa e purifica. Amém, amém. Pronto, está aqui, bebe. Bebeu aí, não está ruim, bebe. Não está ruim, bebeu daqui meia hora, botou tudo para fora, deitou e dormiu. Eu lembrei de que com 15 dias ela morreu nos braços da minha esposa. Numa oração, Deus trouxe vida a ela. Enquanto Deus trouxe vida a ela, eu incrédulo, soquei no hospital. Enquanto ela estava no hospital, todo dia o médico vinha com um diagnóstico ruim.
Essa menina tem os olhos roxos. Essa menina tem raquitismo. Essa menina não formou os pulmões. Essa menina não vai crescer. Se essa menina sobreviver, não vai ter vida, ela não vai andar. Se essa menina andar, não vai falar. Se essa menina falar, ela não vai respirar. Se essa menina não isso, se essa menina não aquilo, se aquilo, aquilo outro. Todo dia tinha um decreto maligno de morte. Só que no meio daquele decreto de morte, Deus se levantou ao nosso favor e anulou todos eles. Hoje ela louva, ela adora, ela agradece, ela dança, ela se alimenta, está viva de pé, adorando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O médico falou que um dia o problema é dele, que usou a boca dele, foi o cão, a última palavra do meu Deus. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Deus. É teu pai que manda. É teu pai que manda. Aí, eu disse, é mesmo, né? Aí quando foi ontem, ela disse aqui. Passou o dia bem, mais ou menos, veio pro culto. Chegou a noite e disse, eu quero chocolate. Mas ela disse, você tá doida? Ah, então tá bom, eu quero coxinha. Mas ela disse, você tá doida? Esse como não tava bom, eu disse, eu tô com fome. Tô melhor. Você vai pra casa comer, então, ué. Hoje ela não comeu, não. Hoje ela estraçalhou tudo que ela encontrou na frente. Ué, não estava morta? Hoje está viva. Pedro não estava afundando? Agora estava saindo do afundamento. Existem pessoas aqui dentro que a tua vida está todo dia descendo. Descendo, descendo, descendo e afundando. Só que eu quero dizer algo da parte do Senhor. No teu clamor, Jesus vai trazer você à tona. Eu creio. Haverá muitas mudanças de Deus neste lugar. Sabe o que me chama a atenção? Que Pedro decidiu. Há uma decisão que precisa ser tomada em nossas vidas para que Deus possa trabalhar. Deus prometeu, prometeu. Só que e aí? Eu vou parar, vou ficar igual filhote de godel. Joga aqui que eu quero promessa. Saia do acomodismo, tome uma decisão hoje, porque o que Deus quer fazer é grande. E eu quero dizer, sinto muito em dizer, porque Jeová está passando uma vassourinha, vai levar ainda. Não interessa, no meio da decisão a ser tomada, Deus vai levantar Elias para uma restauração sobrenatural. Quem crê nisso comece a se expressar, seja Elias nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ai, eu surya da calabacamandarácia. Lá pra cá, eu surya de calabacamandarácia. Tem morte, vem desgraça, tá cheio. Só que os mesmos vai testemunhar o tamanho do milagre do Senhor nessa noite. Vem pra cá, lamandarácia, só de camandai. Ai, lá calha, surya de calabacamandarácia. E diz assim, se as portas estão fechadas e não tem pra onde ir, O meu Deus está dizendo que ainda não é o fim. chegou a sua vez, levante a cabeça para seguir. se o inimigo O meu Deus está solte essa voz que está presa aí dentro. está do seu lado. Essa voz aí dentro, tira essa opressão. Estou dizendo, Olha, levante a cabeça para Espírito de vida desta